Carminha só contratou o cara para causar, se referindo ao Felipe, o menino de 19 anos lá, né? Duvido que ele teve uma boa intenção pensando na carreira do cara. Nesse momento de crise entre os clubes, com a Leila prometendo processar o Flamengo por causa da questão da Libra, talvez tenha até sentido o que você está escrevendo. Mas o Felipe Tereza é uma opção, cara. Tá livre do mercado, o Palmeiras não precisou investir nada. Se o moleque desembestar, fazer gol e jogar bem no Palmeiras, o Palmeiras tem um negócio legal de contar. Hoje, o Palmeiras tem 149 atletas que passaram pelo clube, mas não conseguiram jogar ou deslanchar no profissional. E aí esses caras saem do Palmeiras e o Verdão mantém percentuais. Tem jogador na Série A, tem jogador na Série B, tem jogador na Europa, na Arábia Saudita, enfim, espalhados por todas as partes do mundo. E, cara, esses caras, quando o Palmeiras menos espera, são vendidos e garantem dinheiro. Eu falei agora do Pedro Bicalho, que estava lá no Alverca, o Palmeiras liberou ele de graça e ficou com 50% do valor de uma venda futura. O Alverca o vendeu para o Karabag e o Palmeiras embolsou $500 mil. Aí você pega $500 mil aqui, $1 milhão ali, 100 mil euros aqui, e vai fazendo uma salada, vai fazendo um bolo dos mais interessantes. O João Paulo Sampaio estava me contando que a média de lucro do Palmeiras com esses atletas que estão espalhados pelo mundo e que ainda o Palmeiras detém percentual, a média de faturamento é de R$15 milhões por ano, mas nessa temporada o Palmeiras já faturou bem mais do que isso, tá bom? Mas não passa só pelo Palmeiras a liberação do Vitor Roque, sim pelo Barcelona, que possui contrato. Não, Kaique, não. O Palmeiras adquiriu os direitos federativos. Bora explicar como é que funciona. Há dois tipos de direito para um jogador de futebol, o direito federativo e o direito econômico. Por direito federativo, entenda que aquele direito onde é que o jogador está registrado. Vitor Roque está registrado na Federação Paulista, na Confederação Brasileira, como jogador do Palmeiras. Então, os direitos federativos do Vitor Roque são do Palmeiras, beleza? É o Palmeiras quem decide se vai vender, se não vai vender. O Barcelona participa com os direitos econômicos, que nada mais são do que um percentual de uma venda futura. Nem sei ao certo, para ser bem verdadeiro com vocês, qual o percentual que o Barcelona tem de uma venda futura. Mas como os direitos federativos são do Palmeiras, é o Palmeiras quem decide quando e para quem vender. O Barcelona fica com o valor a que tem direito proporcional ao seu percentual, tá bom? Rafael Faria, boa noite, Nicola. Acabei de ver em um canal do Palmeiras que deve chegar uma proposta do West Ham pelo Vitor Roque. Sabe de algo? Vamos lá. Essa notícia surgiu, obrigado pelo superchat, essa notícia surgiu no site Fichages, lá da Espanha, tá? Esse site crava que o West Ham está disposto a pagar 25 milhões de euros foi quanto o Palmeiras investiu. Está disposto a pagar 40 milhões de euros para contratá-lo, tá? Esse valor equivale hoje a 250 milhões de reais. E também, de acordo com o site Fichages, a Leila Pereira já teria olhado com pouca vontade para essa negociação e esperaria, em vez de 250 milhões de reais, por uma proposta de 400 milhões de reais. Confesso que achei tudo muito, muito maluco, né? O Palmeiras comprou por 25, teria uma proposta de 40 e o Palmeiras agora quer quase 50. Bom, liguei lá para uma fonte palmeirense, a mesma que me confirmou sobre o Felipe Tereza. A pessoa falou, Nicola, não chegou nada do Vitor Roque, não chegou nada do West Ham pelo Vitor Roque. Falei, mas nem sondagem? Não. Só se procuraram o André Cury, o André Cury já está cavando alguma coisa. Mas o Palmeiras assegura que não tem nada. Eu falei sobre valores, 40 milhões de euros seriam suficientes, o Palmeiras quer mais. Aí a pessoa falou, não existe isso, Nicola. Não, você não fica estabelecendo um valor pelo jogador se o jogador não tiver proposta. Até porque o Palmeiras não quer vender o Vitor Roque. O Palmeiras está super contente com o desempenho do Vitor Roque. Se pinta uma proposta, você senta para discutir internamente quanto esse jogador vale, quanto o Palmeiras acha que ele vale. Se não tem proposta, não tem sondagem, não tem por que você estipular um valor. Foi isso que eu ouvi numa fonte palmeirense, sem desmerecer a informação do Fichages, e cada um tem sua apuração. Notícia que eu tenho é de que o Palmeiras assegura não ter nada, tá? O Vitor Roque tem jogado bem? Tem. Mas é muito pouco ainda para já ter uma proposta de 40 milhões de euros. Se ele fosse tão interessante assim, ou se ele tivesse comprovado todo o seu talento, não teria saído do futebol europeu. Acho que o Vitor Roque vai precisar de mais tempo jogando bem com a camisa do Palmeiras para voltar aos holofotes de clubes ingleses, espanhóis, enfim, da Europa. São 43 jogos, 13 gols e 4 assistências desde que ele foi comprado. Beleza? Segundo superchat da noite do Robindi.
que escreve o seguinte: acho que não tem chance de negociar o Roque por 40 milhões. Tem informação de que valores? Palmeiras iniciaria conversas na melhor dupla do Brasil, Flaco Roque. Pois é, os caras têm jogado muita bola. Nos últimos 12 jogos do Palmeiras, cada um deles fez 9 gols, com o Vitor Roque ainda dando 4 assistências e o Flaco Lopes dando 2. Então os caras participaram de 18, 22, de 25 gols nos últimos 12 jogos, só para vocês entenderem o tamanho que esses caras têm se transformado, no tamanho que eles têm se transformado. O Flaco Lopes já foi alvo de outras propostas, nunca nada muito interessante, River Plate, Boca Juniors, enfim. Teve recentemente um aumento, o Flaco chegou a R$1 milhão por mês de salário. Palmeiras assegura que hoje não tem nada, tá? Nem por um, nem por outro, e não dá para dizer que tem intenção de vender. Vai vender se pintar proposta estratosférica, até porque grana hoje não é problema no Palmeiras. O Verdão fechou os 7 primeiros meses do ano com um faturamento, com uma receita de R$1 bilhão e 100 milhões de reais. Só a título de comparação, o recorde da história do Palmeiras havia sido do ano passado, quando em 12 meses o Palmeiras havia faturado 1,2 bi, 1,248, tá? Então, em 7 meses do ano, o Palmeiras praticamente igualou tudo que ele havia arrecadado na maior temporada de faturamento da história. Então não há desespero, não há pressa, só vai sair negócio pintar proposta muito, mas muito, mas muito boa. Tá bom? Deixa eu tentar pegar perguntas que eu ainda não li. Do Wellington Fiorentino. Acho que nem todos os gigantes da Europa pagam o que o Abel ganha no Palmeiras. Com bônus pode chegar a 18 milhões de euros. Wellington, você tem razão. Você tem razão. Eu não sei, de conta dos 18 de euros, eu não fiz, mas, cara, a sua primeira premissa é real. São poucos os técnicos no mundo que ganham o que o Abel ganha. O Abel deve estar certamente numa lista dos 15 técnicos mais bem pagos do mundo. É que tem muito técnico na Arábia Saudita ganhando bem, né? Mas se a gente computar técnicos de times grandes da Europa, o Abel está no top 10, está no top 15, vai. Por exemplo, o Nuno Espírito Santo, que acabou de ser contratado pelo West Ham. O Nuno Espírito Santo ganha bem menos do que o Abel. E com detalhe, no futebol inglês, o imposto chega a quase 50%. Mas, ao outro lado, né, quando você vai para a Inglaterra, você está apostando na sua carreira, na sua capacidade, em fazer sucesso por lá e ganhar os holofotes de todo mundo. Quem vem para o Brasil, infelizmente, especialmente na condição de técnico, vem para ganhar muito dinheiro, mas o sucesso no Brasil não abre portas no exterior. Você quer um exemplo? Jorge Jesus. Ganhou tudo por aqui. Qual foi a porta que abriu para ele? A do Benfica? Não, ele já tinha a porta do Benfica. Foi para a Arábia Saudita, também já tinha passado pela Arábia Saudita. O Luiz Castro foi bem por aqui, só teve proposta do Oriente Médio. O Arthur Jorge arrebentou com o Botafogo, foi pro Al Rayyan. O Tite, técnico da seleção em 2 Copas do Mundo, foi campeão mundial. O que ele teve de proposta da Europa? Nada. Enfim, fazer sucesso no Brasil não lhe garante emprego na Europa, tá bom? O Anselmo Frota. Nicola, a verdade é Emirates no Vasco? Não escutei absolutamente nada sobre o tema. Nicola, Palmeiras e a Leila estão certíssimos de processar a instituição do Flamengo, também concorda de tirar o Flamengo da Libra. Cara, eu acho que cada um tem que defender o seu direito, né? Mas se o seu antecessor assinou um papel, cara, você tenta, na medida do possível, convencer os outros. Se não consegue, eu não entraria numa liminar da justiça para impedir que os outros recebessem. Eu não acho uma postura correta. Tá? Entendo o Flamengo querer mais dinheiro, entendo a frustração do BAP com o Landim, até porque o Landim permitiu que o Flamengo perdesse cerca de 100 milhões de reais por ano em relação ao contrato que tinha no ano passado e o contrato desse ano. Acho que o Flamengo tem o direito de pleitear por mais dinheiro. Mas, cara, recorrer à justiça para impedir que os outros recebam como uma forma de pressionar para que eles aceitem as suas mudanças não me parece ser algo muito nobre. Boa noite, Nicole e o Vitor Roque. Nildo, já falei aqui, essa possibilidade de proposta de 40 milhões de euros do West Ham foi completamente descartada pelo pessoal do Palmeiras, tá? No jogo Flamengo versus Palmeiras, que vai ter um jogo pior depois desse jogo na Libertadores. Boa lembrança. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã no dia 19 de outubro. É um final de semana. E aí, no meio da semana seguinte, o Flamengo recebe o Racing e o Palmeiras visita a LDU. O Palmeiras deu mais azar ainda, porque os 2 jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro vão acontecer
entre os jogos da Libertadores. Então o Palmeiras pega o Flamengo no domingo, a LDU na terça ou quarta, no meio da semana, pega o Cruzeiro no final de semana e pega a LDU de novo, tá? Imagina se fosse o São Paulo, hein? Gabi sem gol vai para a Arábia mesmo no fim do ano, não dá para cravar ainda. Porque eu acho que ele vai acabar arrumando um outro clube no Brasil, porque parar de jogar, ele já parou. Esse tipo de jogador tem que ir para lá, onde o Oscar estava, na China, no caso, né? Naquele esporte que parece futebol, mas não é. Você conhece a poupança do Palmeiras, mas calma, não tem a ver com dinheiro em banco. Verdão conta com 149 atletas que não vingaram em seu time principal, mas seguem vinculados ao clube. Eles têm percentuais de vendas futuras que serão destinadas ao Palmeiras. E mesmo esses jogadores que não fizeram sucesso vão rendendo bastante dinheiro ao Palmeiras. Vou te explicar o conceito. O Palmeiras tem uma média de 15 milhões de reais por ano de receitas com esses jogadores que surgiram na base, passaram sem destaque pelo time principal, muitos rescindiram o contrato, saíram de graça do clube, mas mantiveram percentuais de venda futura. Vou citar um caso específico e mais recente. Pedro Bicalho chegou ao Palmeiras de graça depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, foi negociado de graça com o Alverca, mas o Palmeiras ficou com 50% do valor de uma venda futura. O Karabag acaba de contratá-lo por 1 milhão de euros e o Palmeiras embolsou 500 mil euros, ficando ainda com 25% do valor de uma venda futura. Esse é só um exemplo dos muitos casos que têm garantido cerca de 15 milhões de reais por ano em receita pro Verdão. Mas, na temporada de 2025, esse número de 15 milhões já foi ultrapassado com folga. A estimativa alviverde é de que essa poupança, formada por atletas em todo o mundo, tenha gerado mais de 35 milhões de reais pro Verdão. Importante registrar que 16 times da Série A contam com atletas formados na base do Palmeiras, a maioria deles não performou bem. Quero contar ainda sobre alguns casos específicos. Além desses 16 times da Série A, há jogadores do Palmeiras nessa poupança, disputando Série B, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Portugal, entre outros. Gustavo Mancha, zagueiro que saiu do Palmeiras sem conseguir atuar, virou reforço do Fortaleza de graça e acabou sendo vendido por 28 milhões de reais. O Palmeiras ficou com 8 milhões e 400 mil. Casos parecidos a de Pedro Felipe, Felipe Jack, Gabriel Vareta. O Vareta rendeu ao Palmeiras 20 milhões de reais. É por essas e outras que o trabalho do João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Palmeiras, é tão valorizado. O Palmeiras ultrapassou com vendas de atletas formados em seu centro de treinamento nos últimos 10 anos a marca de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Fala, minha família, beleza? Estamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras. Informações exclusivas e atualizadas que você sabe, vai ficar por dentro de tudo aqui no canal. Para você não perder nenhum conteúdo, já chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também aquele sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. A gente está falando claramente do Verdão, o maior clube do planeta. Um grande abraço para você, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Hoje tem clássico, hein? Deixa no comentário seu palpite, para mim 2-0 Palmeiras. São Paulo não vai ver nem o cheiro da bola. Valeu, um grande abraço, fui!